conversar com vocês sobre alguns conceitos da Idade Média. Vamos lá? O primeiro conceito que a gente precisa conversar é exatamente o termo Idade Média. O que é esse termo? O que significa esse termo? Muitas pessoas, por não conhecer, acabam questionando e julgando esse período histórico como um período de trevas, um período de horrores. E não foi nada disso. É um período muito grande da história, são quase 1000 anos, fora o comecinho e o final, que são períodos de transição. Então a gente pode dizer assim que é mais ou menos 1000 anos de um período histórico que as pessoas acabam dizendo que foi todo um período de horror. E não foi, não é bem assim. Então vamos lá, por que esse nome? Quem deu esse nome foram os renascentistas. O pessoal lá da época do Michelangelo, do Maquiavel, do Leonardo da Vinci. Esses renascentistas, eles diziam que eles estavam fazendo renascer, ressurgir o auge, o esplendor da cultura clássica, da cultura grega e romana. Por isso que o nome desse período é Renascimento, né, que eles estavam renascendo a cultura grega. Então, para separar esse auge de civilização no pensamento deles, esse auge de civilização que era a Grécia e Roma, desse período que estava fazendo renascer esse esplendor grego e romano, no meio, por isso que é média, no meio estaria um período mediano, medíocre, um período de trevas, de estagnação. Então, esse nome foi dado de maneira pejorativa, foi dado de maneira preconceituosa por esses renascentistas, certo? Por isso que esse nome não seria o ideal, porém acabou ficando para a história e é o nome que a gente usa até hoje. No século XIX, os pensadores positivistas resolveram delimitar todas as ciências. Nesse caso, a história, ela foi delimitada e para isso, para poder melhorar a organização, eles estruturaram toda a linha do tempo histórica em pedacinhos. Então, esses positivistas, eles acreditavam que só era possível fazer história dos povos que tinham escrita. Então, todos os povos que viveram antes da invenção da escrita estariam antes da história, ou seja, na pré-história. Depois da invenção da escrita, viria um período mais antigo, por isso a idade antiga, um período que eles usaram o mesmo nome que os renascentistas, chamaram de Idade Média, aí um período moderno e um período que os próprios positivistas estavam vivendo, que eles chamaram de contemporâneo. Certo? Então, essa divisão da história foi feita pelos positivistas. E eles aproveitaram aquele nome preconceituoso, errôneo, que os renascentistas tinham usado, certo? Para chamar esse período de Idade Média. Como eu tinha dito para vocês, a Idade Média é um período muito longo. No comecinho do período que a gente chama de Idade Média, ainda existia tradições romanas, instituições romanas, alguns lugares ainda que eram bem Império Romano mesmo, ao mesmo tempo que existia já reinos germânicos organizando-se, já existiam os povos germânicos se instalando em alguns determinados lugares. Então é um período de transição. Então, esse primeiro período da Idade Média, que começa essa organização, essa estruturação dos reinos germânicos, a formação do feudalismo, a formação dos grupos sociais medievais, é chamado de Alta Idade Média. Esse nome também é bastante preconceituoso e também foi dado pelos positivistas. Por que Alta Idade Média? Porque eles já estavam ainda perto do Império Romano, então ainda estava no auge da civilização. É uma Alta Idade Média porque ainda estaria próximo daquele ápice de civilização que seriam os romanos. Por isso que é um nome preconceituoso, certo? Conforme o tempo foi passando e as instituições medievais já foram se estruturando, se tornando uma mistura de tradições romanas com tradições germânicas, foi se encaminhando para o final da Idade Média, e o final da Idade Média os positivistas chamaram de Baixa Idade Média. Baixa por quê? Porque estaria, segundo o pensamento deles, numa época pior, numa época ruim, certo? Só que, novamente, esse nome é super preconceituoso, gente, porque nesse momento
ocorreram invenções extremamente importantes. Foi desenvolvido o moinho de vento para poder ter produtividade de grãos, produtividade de farináceos para alimentação em lugares que não tinham rios caudalosos. Foi desenvolvido a charrua, foi desenvolvido o atrelamento peitoral para os animais. Então, assim, uma série de inovações tecnológicas que hoje a gente pensa que são bobinhas, mas para a época foram super importantes, que foram desenvolvidas nesse período final da Idade Média. Ou seja, não tem nada de baixo, né? Não é uma coisa ruim, não foi um período ruim, foi apenas um período diferente. Né? Então, comparar uma civilização com a outra, ou um período histórico com o outro, em termos de melhor ou pior, evoluído ou não evoluído, é típico dos positivistas, e essa historiografia já passou. Né? A historiografia mais recente procura, né, acha melhor chamar o começo da Idade Média de Antiguidade Tardia e o final da Idade Média, uma transição para a Idade Moderna, certo? Ou um proto-renascimento, ou seja, um comecinho de renascimento, certo? Mas só para vocês terem ideia aí do que são esses conceitos, certinho?